Nós estamos mais uma vez começando a palavra de Deus. O nosso texto que nós vamos meditar hoje é Apocalipse, capítulo 6. Está escrito: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. O primeiro ponto que a gente começa entendendo aqui, gente, é o seguinte: quem abre os selos é o Cordeiro. O Cordeiro é nosso Senhor Jesus. Então Jesus, ele está descortinando a história, ele está abrindo a história e mostrando para João. O que é que João começa vendo? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Algumas vezes eu já expliquei aqui no nosso canal, JWR, e também já expliquei no nosso canal Pela Bíblia. Aliás, se você não está inscrito no canal Pela Bíblia, vai aqui uma boa sugestão. Que esse cavaleiro no cavalo branco, durante toda a história, ele sempre foi entendido como o adversário de Cristo, que é o anticristo. Algumas pessoas tentam dizer que Jesus é esse cavaleiro no cavalo branco e que ele até já começou a cavalgar desde o ano de 1914. Isto é heresia. Isso não é engano. Isto é heresia. Por quê? Esse cavaleiro no cavalo branco, ele não é Jesus. Não é, nunca foi e nunca será. Por que nós podemos afirmar categoricamente isso? É muito simples, irmãos. Esse cavaleiro, ele começa a cavalgar na abertura dos selos, e os selos, quando são abertos durante o período da grande tribulação. Os selos são abertos durante o período da grande tribulação. Então isso precisa ficar bem claro. Os selos não foram abertos ainda. Os cavaleiros do Apocalipse não estão cavalgando. E nós vamos entender tudo isso, o porquê. Só para a gente fazer a diferença do cavaleiro do cavalo branco, porque ele não é Jesus, eu quero trazer aqui uma visão para que você entenda. Em primeiro lugar, Jesus não é retratado em outras passagens da Bíblia como tendo um arco. Jesus tem uma espada. Então isso difere os 2 cavaleiros. Veja que o cavaleiro no cavalo branco do capítulo 6, ele diz que esse cavaleiro já tinha um arco. Isso denota poderio militar. Isso denota guerra. Ao passo que as espadas não necessariamente eram utilizadas somente para a guerra. Eram utilizadas também para a defesa pessoal. E os reis utilizavam espadas. É por isso que no Apocalipse 2, você vai perceber que Jesus, falando a algumas igrejas ali, a Bíblia relata que Jesus tem uma espada. Jesus não tem um arco. Um outro ponto interessante aqui no cavaleiro do capítulo 6 é que ele recebe uma coroa. Jesus, ele já está coroado eternamente como rei. Então Jesus não recebe uma coroa. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Hebreus, no capítulo 2, aqui no versículo 7. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos de glória, e de honra o coroastes e constituístes sobre as obras das tuas mãos. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Perceba que o texto, ele deixa claro para nós
que Jesus já está coroado por ocasião do momento em que o livro de Hebreus está sendo escrito. Muitos anos antes do apóstolo João ter esta visão, vendo este cavaleiro ser coroado. Quando nós recorremos ao Apocalipse 14, nós ainda encontramos algo interessante. Apocalipse 14:14 está escrito: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Perceba que Jesus, aqui, ele é retratado como tendo uma coroa de ouro. Ele já tem a coroa. Ele não é coroado em momento algum. E quando nós olhamos o capítulo 19, tem mais um detalhe interessante que nós descobrimos, que o capítulo 19 ele retrata a volta de Jesus. Tá? O capítulo 6 mostra a chegada do anticristo durante a grande tribulação. E o capítulo 19, ele mostra a chegada de Jesus depois da tribulação. Essa que é a grande jogada. O anticristo vem antes da tribulação e Jesus só vem depois. Vamos dar uma olhadinha para comparar. Por que algumas pessoas erram? Algumas pessoas erram na interpretação por causa do cavalo branco. Como eles não conhecem a exegese bíblica, como não conhecem a hermenêutica, eles acreditam que sempre que uma palavra aparece na Bíblia, ela deve ser interpretada do mesmo jeito. E ainda dizem que isso é a justificação que a Bíblia explica a própria Bíblia. Um ledo engano de pessoas que realmente não conhecem nada da hermenêutica. O fato de haver um cavalo branco no capítulo 6 e o fato de haver um cavalo branco no capítulo 19 não descrevem a mesma pessoa. Então vamos agora à pessoa de Jesus. Percebam as primeiras particularidades do capítulo 6. Primeiro, quem abre a história é o Senhor Jesus. Então ele não se vê recebendo coroa e ele não se vê com um arco na mão. No capítulo 19, João diz: E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja em justiça. Perceba, por que é que João agora vê Jesus e o define? Primeiro, ele se chama Fiel e Verdadeiro, porque o do capítulo 6 era uma farsa. Não podia se confundir aquele cavaleiro que tinha vindo no começo da tribulação, que é o anticristo, com o Senhor Jesus que volta no final da tribulação. É por isso que ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele não é o falso. Ele julga e peleja com justiça. Conforme nós vamos perceber no capítulo 6, você vai perceber que o reinado do anticristo é um reinado injusto e um reinado sanguinário. E aí ele continua: E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olha que interessante. Disse que ele tem muitos diademas, ou muitas coroas. Tá? A palavra aqui, ela difere, tá, da palavra utilizada em Apocalipse 6:2. Apocalipse 6:2 diz que foi-lhe dado uma coroa. A palavra que aparece em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, para o anticristo, é Estéfanos, que significa uma coroa de vencedor. Alguém que ganhou batalhas, alguém que ganhou a corrida. Então, esse anticristo, ele recebe essa coroa de vencedor no momento da tribulação. Por que que ele recebe? Porque quando nós recorremos ao Apocalipse, no capítulo 13, nós percebemos que o anticristo, ele recebe a autoridade do próprio Satanás e também dos blocos políticos. É por isso que ele recebe uma coroa, tá? Ao passo que Jesus, conforme diz aqui, ele já tem várias coroas. Então, no capítulo 6,
não teria necessidade de Jesus receber uma coroa, ele já estava coroado, ele já tem a coroa. E depois diz que tem um nome que ninguém sabia, só ele. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele estava vestido com essa veste salpicada de sangue, porque isso também identificaria ele como sendo a palavra, como sendo aquele que veio e morreu com o seu sangue, comprou a humanidade, diferente do outro. E ele continua: e seguiam-no os exércitos dos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco. Veja que Jesus é seguido pelos exércitos dos céus. Aqui ele está vindo para a batalha do Armagedon. No capítulo 6, você vai perceber que o anticristo ele é seguido por desgraças. Ele é seguido pela guerra, ele é seguido pela fome e ele é seguido pela morte, com cavalos em cores completamente diferentes. Jesus é seguido pelo exército dos céus, com cavalos brancos. No versículo 15 diz qual é a arma de Jesus. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Perceba que Jesus carrega uma espada, e essa espada não é para matar. Essa espada é para ferir as nações que entrarão no reinado milenar, conforme nós já aprendemos. Portanto, o cavaleiro do capítulo 6 e do capítulo 19 são completamente diferentes. A única coisa que existe aqui em comum é que esse cavaleiro, tanto um quanto o outro, estão montados em cavalos brancos. É um erro de interpretação dizer que, pelo fato de estarem montados em cavalos brancos, são as mesmas pessoas. Ok? Quem diz isso realmente não conhece uma vírgula da interpretação e da maneira como se interpretar a palavra de Deus. Nós não podemos jamais fazer isso. Seria mais ou menos a mesma coisa de eu utilizar na língua portuguesa a palavra manga, não é? E você achar que toda vez que aparece a palavra manga, refere-se à maneira como eu utilizei. Vamos supor que eu utilizasse a palavra manga no sentido de fruta. E posteriormente alguém pegasse o meu escrito e dissesse que a camisa tem uma manga. Opa, que diferença, não é? Eu me referi à manga fruta. Essa pessoa não pode julgar que a camisa vai ter uma manga fruta, mas vai ter uma manga de camisa. Outros ainda desavisados poderiam pegar a minha palavra e dizer, faltou um acento aqui no A, então o que ele falava não era uma manga, era um mangá. Então tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Tá? E uma coisa muito interessante é que o anticristo tem coroa, lá no capítulo 6, e Jesus tem diademas na sua cabeça, conforme a Bíblia diz, até porque Jesus já está coroado. Esse cavaleiro no cavalo branco, ele vai começar a cavalgar apenas no início da grande tribulação. A grande tribulação, ela vai ser o momento em que o anticristo aparece e a partir daí a história no mundo vai ficar muito complicada, conforme eu vou ler agora. De onde é que os estudiosos tiraram essa visão de que o anticristo aparece antes de Jesus? Isso está no livro de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ele diz assim, ora, irmãos, rogamos, veja, pela vinda do Senhor e pela nossa reunião com Ele. Paulo falava aqui acerca do momento do arrebatamento, quando os cristãos vão se reunir com Jesus nas nuvens dos céus. É por isso que ele diz a nossa reunião com Ele. E que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, e como se o dia de Cristo já estivesse perto.
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então perceba que Paulo diz aqui que haverá um poder, né, que vem antes da vinda do Senhor Jesus, e esse poder é o anticristo. O anticristo, ele é o homem da perdição, ele é o filho da destruição, tá? Conforme nos diz a Bíblia aqui. É por isso que nós conseguimos entender claramente o capítulo 6 do Apocalipse. E o texto continua. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Perceba, esse próximo cavaleiro é o cavalo da guerra. Quando o anticristo for entronizado, haverá muita guerra. Guerra em escala global. Por quê? O anticristo é um poder totalitário. É um poder que vai dominar o mundo. É o próprio Satanás encarnado. É uma cópia mal feita, não é? Tudo que Deus faz, Satanás tenta imitar. Assim como Jesus encarnou há 2000 anos atrás, assim também o anticristo será uma encarnação do próprio Satanás. E o que vai acontecer é que ele, com um braço de ferro, vai receber o poder, conforme nós já vimos, de 10 nações. E depois disso, é claro, imagine nações como, por exemplo, a Coreia do Norte. Não vai querer se curvar diante de um poder totalitário que não seja o deles. Imagine, por exemplo, um poder como a China. Não vai querer se curvar a um poder que não seja o deles. Ou quaisquer outras nações que estejam dominando hoje. Então haverá guerra. E nessa guerra, quem estará cavalgando é o cavalo vermelho. Depois nós continuamos. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O versículo 5, esse cavaleiro no cavalo preto, que é a fome, ele mostra para nós algo muito interessante. Ele nos mostra que logo depois desse momento do anticristo, esse momento de guerra, nós teremos uma recessão mundial, teremos uma recessão econômica. E essa recessão econômica que nós teremos, ela fará com que as pessoas passem fome. Será um período onde as pessoas saquearão supermercados, né? Será um período onde as pessoas terão uma grande dificuldade, porque aqui nós estamos tratando já de grande tribulação, ok? E aí depois, o versículo 6 diz que apenas as pessoas que tinham dinheiro é que poderiam ter o seu alimento garantido, nessa expressão, não faça dano ou não danifique o azeite e o vinho, que eram bebidas caras, portanto haverá uma fome quando o anticristo começar a governar. Perceba que tudo isso não se assemelha em nada com o período que nós estamos vivendo. Muito embora, hoje, de acordo com as Nações Unidas, 820 milhões de pessoas passam fome na face da Terra. Mas não é o caso, né, de estar se cumprindo o Cavaleiro Preto ainda, porque essa fome será em escala global. Essa fome vai atingir pessoas de classe média, vai atingir pessoas de classe baixa e vai atingir pessoas que tenham uma classe alta, mas não tanto quanto as outras classes. Então será uma fome
completamente diferente. E aí depois ele continua: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com feras da terra. Veja que interessante, esse quarto cavaleiro é a morte. Quando o anticristo começar a reinar, 1/4 da humanidade vai morrer. 1/4 da humanidade. Tá? Isso faz todo o sentido, inclusive com a visão que nós temos, né, de que existe uma luta para se reduzir a população da Terra. O período do anticristo tem menos gente na Terra, está muito mais fácil para governar. O governo será mundial. Então morre 1/4 da população do mundo. Hoje nós diríamos que morreriam aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Onde na história nós já vimos ser reduzida a população da Terra em 25%. Não, nem desde a Primeira Guerra Mundial, nem com as pandemias que estiveram no mundo. Portanto, isso indica claramente que haverá um evento em escala global. É por isso que Jesus Cristo chamou de a grande tribulação. O capítulo 6 é uma visão da grande tribulação, tá? A abertura dos selos e cada passagem da grande tribulação, que é repetido nos capítulos posteriores, também sendo chamado de 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus, tá? Você vai perceber tudo isso daí, a correspondência entre os selos, as trombetas e as taças. Portanto, está claro que durante a grande tribulação, o reinado do anticristo é o primeiro ponto que nós veremos, o mundo entregando o seu poder a esse governo, veremos a revolta, veremos a guerra, veremos a fome, a recessão mundial, e veremos 2 bilhões de pessoas sendo mortas, ok? Isso daqui é o cumprimento bíblico, isso que não tem para onde a gente tentar recorrer, isso é a Bíblia quem diz. Então, usar esse texto e dizer que Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, e dizer que Jesus começou a dominar no ano de 1914, como dizem as testemunhas de Jeová, e tentar sustentar que de lá para cá esses cavaleiros estão cavalgando, é muito desconhecimento bíblico e uma forçação de barra para tentar sustentar a sua própria doutrina. Esse texto começa durante a grande tribulação. Isso é óbvio. Qualquer estudioso do Apocalipse vai saber disso. Porque estamos falando em grande tribulação. E ele continua: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que tinham sido mortos, como eles foram. Muitos cristãos serão mortos. E o texto é muito claro em dizer que haverá uma reivindicação, né, em sentido simbólico, desses próprios que estão mortos. A ideia é estar debaixo do altar, significa, lembrando o altar do Antigo Testamento, onde os sacrifícios eram oferecidos, indicando a posição que os crentes que morreram durante a grande tribulação têm, uma posição justa e uma posição de ressurreição.
perdão. E uma posição de ressurreição logo dali a alguns dias na vinda do Senhor Jesus. E eles dizem, né, até quando que vai acontecer isso? Até morrerem os outros irmãos. Se você prestar bem atenção, quando você pega o Apocalipse, lá no capítulo 13, você vai perceber que foi dado ao anticristo, ou à besta, poder para batalhar contra os santos por 42 meses. E foi dado ainda para ele o poder de vencer. Ou seja, muitos morrerão durante a grande tribulação. Tá? E durante a grande tribulação, tem um detalhe interessante também, que se você pegou lá no versículo anterior, quando o cavaleiro no cavalo amarelo sai, diz que ele mata uma quarta parte da terra com a espada, né, a guerra, com a fome e com a peste e com as feras da terra. Por que com as feras da terra? Porque muitas pessoas irão fugir para regiões onde talvez não possam ser atingidas, como por exemplo, regiões de floresta. Essas pessoas morrerão pelas feras. E o texto continua. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que havia um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Essas palavras mostram exatamente a correspondência com o que Jesus Cristo ensina lá no livro de Lucas, no capítulo 21, em Marcos, capítulo 13, e em Mateus, no capítulo 24, quando Jesus Cristo diz, imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então veja que durante a grande tribulação, isso vai ocorrer literalmente. Disse aqui que haverá um grande tremor de terra. Alguns estudiosos já começam a estudar a falha de St. Andrews, que diz que vai ser uma das maiores rupturas, tá, na Terra em matéria de terremotos. A falha de St. Andrews, se você pode pesquisar isso depois, já está sendo aguardado como um terremoto que vai abalar o mundo. Não estamos dizendo que será este terremoto, mas percebam que, assim como este já foi detectado e está sendo aguardado, a Bíblia diz que haverá aqui um grande tremor de terra. E esse tremor de terra ele vai ser tão grande que ele vai afetar o nosso planeta. Nós temos alguns elementos, conforme eu acabei de citar, agora que favorecem esse momento. Como, por exemplo, a falha de St. Andrews, nós temos também o vulcão Yellowstone, lá nos Estados Unidos, que está adormecido, e todo mundo esperando um momento onde ele vai causar simplesmente alguns dias de escuridão na Terra e vai matar milhares de pessoas. Tudo isso pode estar reservado para o momento da grande tribulação, que é quando a Bíblia diz que todas estas coisas vão acontecer. E aí o texto continua. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Veja que o Apocalipse ele denota claramente que haverá catástrofes, haverá situações onde as pessoas elas ficarão, como disse o livro de Lucas, ficarão amedrontadas, ficarão aterrorizadas, haverá grandes sinais nos céus. Será um momento difícil. É por isso que Jesus Cristo disse, se não se abreviassem aqueles dias, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos que estarão na tribulação, aqueles dias serão abreviados.
E o texto continua. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Perceba aqui novamente, você entendendo que o Cordeiro, ele está também assentado no trono, e agora, esse momento da tribulação, quem está cavalgando é o falso Cristo, ou o anticristo. Aí ele continua: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? De modo que, durante o período da grande tribulação, a situação ficará realmente complicada. Mas nós estaremos acompanhando tudo isso. Estaremos acompanhando tudo isso. A grande tribulação, ela vai para uma escala global. E ela vai ser fechada, que é quando o anticristo se volta contra Israel, juntamente com toda a coalizão e o seu poderio militar para destruir Israel. É nesse momento que eles vão proclamar a paz e a segurança, porque afinal de contas, Israel está completamente encurralado, ele conseguiu fazer com que todas as nações da terra se voltem contra Israel, e uma vez feito isso, haverá paz e segurança. E aí eles vão receber a volta de Jesus, conforme eu já ensinei. Mas a gente não para aqui não, vamos continuar com o capítulo 7. Aí o capítulo 7, eu quero que você preste bem atenção nisso daqui, para que você possa entender. Aqui no capítulo 6 está uma descrição da grande tribulação. No capítulo 7 agora, João diz: depois dessas coisas, eu vi os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. Veja, nós estamos no período da grande tribulação. Agora, João vê os reis da terra, todo mundo com medo, conforme diz Lucas, todo mundo desalentado. E todo mundo com medo, porque agora já começa a se espalhar pela terra inteira que Jesus está voltando. Os crentes vão começar a anunciar isso. É Jesus quem está voltando. E todos estarão com medo, já identificando que Jesus está vindo e que eles não poderão ficar de pé. Aí depois disto, o que é que acontece? Aí eu vi os 4 anjos que estavam segurando os ventos da tribulação. João vê, figurativamente, os anjos nos 4 cantos da terra, tá? E esses anjos estão contendo um momento ainda de maior destruição. E o texto continua: eu vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis na terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja bem, os 144.000, eles são selados durante a grande tribulação, não antes. A ideia que muitas seitas tentam colocar é que os 144.000 são pessoas que estiveram entre elas. Várias seitas adotam essa visão, uma visão completamente alegórica e falsa. Perceba que João vê os assinalados sendo selados depois do momento em que a tribulação já começou. Então, quem são esses? Esses assinalados ou selados
conforme a Bíblia diz, são das 12 tribos de Israel. Israel literal. Alguns talvez argumentem, mas poxa vida, como que pode ser das 12 tribos de Israel, se essas 12 tribos de Israel, elas praticamente se perderam? Nós não sabemos mais nada acerca dela. Então, isto é uma falácia. Isto é uma história que foi inventada exatamente para colocar a seita no local dos 144 mil. Israel tem os seus registros por famílias e por tribos conservados até hoje. Tá? Então, para que você fique sabendo, é muito claro a visão de um israelita. Veja que o apóstolo Paulo, quando escreveu o livro de Romanos, ele próprio disse: eu sou judeu da tribo de Benjamim. Então existia, sim, uma compilação das famílias, das tribos. Aí alguns dizem, isso acabou quando os judeus foram destruídos em 70, né, com a destruição do templo. Não, não acabou. Tanto é que você percebe que durante a história, vários documentos foram encontrados, né, incluindo os rolos do Mar Morto e outros documentos que contêm aí, sim, a genealogia de judeus. Todos eles sabem. Eu, quando estive em Israel, fiz questão de fazer essa pergunta lá. Todos eles sabem de que tribo são. Então, a Bíblia torna claro que serão assinaladas 144 mil das tribos de Israel. Serão depois da tribulação. Nunca existiram na história esses 144 mil. Aí ele vai dar a descrição sobre as tribos, e aí nós vamos direto para o versículo 9. Está aqui um outro ponto muito interessante que você precisa entender. Tá? Depois que ele termina de assinalar as tribos, aí ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria e ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para fontes de águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Perceba então que logo depois da visão dos 144 mil assinalados, os ventos da tribulação são soltos, e é exatamente nesse momento que Jesus Cristo volta, defendendo Israel, conforme já citamos, e agora aparece aqui uma grande multidão de pessoas que foram salvas durante a grande tribulação. Estes são aqueles que não aceitaram a marca da besta, e são pessoas que juntamente, né, com a igreja de Jesus Cristo, acabaram aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essas pessoas, elas entrarão no reinado milenar de Cristo, e diz que elas servirão a Deus no seu templo. Alguns estudiosos entendem que esse templo será reconstruído durante o período milenar pelo próprio Messias. Os judeus eles se dividem nessas opiniões, mas aqui existe uma maior consistência, é essa,
de que o Messias reconstruirá o templo, tá bom? Então, logo depois da grande tribulação, nós temos aqui a salvação dos mártires. O capítulo 6 até o capítulo 7 é um resumo da grande tribulação. Quando a gente vai trabalhar a partir do capítulo 8, ele vai dar alguns detalhes de como essa grande tribulação ela vai se dar. Por que é importante que nós entendamos tudo isso? É importante que nós entendamos tudo isso para que nós não sejamos de maneira alguma enganados. Perceba que a fala do apóstolo Paulo era de que, irmãos, tomem cuidado para que vocês não sejam demovidos da vossa razão, porque o dia do Senhor não virá sem antes a manifestação do anticristo. De modo que nós podemos aguardar com segurança isto. Alguns dizem que tem muito medo do período da grande tribulação. Embora será um dos períodos mais terríveis da história, os cristãos não precisam ficar com medo, por dois bons motivos. O primeiro motivo pelo qual você não precisa ficar com medo é que se você morrer durante a grande tribulação, você vai ressuscitar logo e encontrar com Jesus. Então esse é um ponto interessante. Muitos cristãos vão morrer. Muita gente vai morrer. Por quê? Conforme nós percebemos, o anticristo ele vai tentar colocar uma marca mundial, e essa marca mundial ela vai ser aceita pela grande maioria das pessoas. A grande maioria. Até porque nós já explicamos sobre isso. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca. De modo que um cristão que estará atento, você que, por exemplo, acompanha aqui as nossas pregações, você estará atento. Por quê? Você estará desperto. Você estará sabendo que esses acontecimentos, eles terão um fim logo em breve. Então você não vai aceitar a marca da besta. Os cristãos terão grandes dificuldades nesse período. Por que terão essa grande dificuldade? Porque o texto diz que ninguém poderá comprar ou vender, a menos que tenha tal marca. De modo que muitos passarão fome, muitos morrerão. Mas é exatamente aí que consiste a fidelidade dos santos. Você terá o direito de escolher se você vai ser obediente à fé de Jesus ou se você vai procurar preservar a sua alma, aceitando o controle do anticristo sobre a sua vida. É dessa maneira. Muitos cristãos hoje ficam muito preocupados com as mediocridades que nós vivemos e com as futilidades que nós temos na vida. Até mesmo dizendo, como eu sou perseguido. Irmão, para ser franco para você, eu não utilizaria nem esse tipo de expressão mais. Como eu sou perseguido. Você nunca foi perseguido. Você será perseguido na grande tribulação. Aí você vai entender o que é ser perseguido. Sabe? Aí você vai enxergar a dificuldade. Porque você vai ter que escolher entre ser leal a Jesus, aí é ser leal mesmo, ou ser leal ao falso imitador de Jesus. Durante a grande tribulação, essa escolha vai estar disponível. Agora a Bíblia diz o quê? Que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, recebeu a marca da besta. Isto significa que ninguém vai receber a marca da besta inocentemente. São pessoas que já desenvolveram um histórico no coração, são pessoas gananciosas, são pessoas que desprezam o ser humano, são pessoas que amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Esse tipo de pessoas, eles nunca tiveram o seu nome inscrito no livro da vida. E por isso eles aceitarão.
Eu quero que você preste atenção em uma coisa interessante. Quando nós falamos isso, essa, na verdade, será uma separação, já uma separação pré-milenar que vai acontecer. Ou seja, todo aquele que aceitar a marca da besta, do anticristo, ele já está condenado. E todo aquele que não aceitar, ele está salvo em Cristo Jesus. Essa concepção, ela é muito importante, porque isso nos mostra que durante esse período horrível da tribulação, nós teremos como demonstrar a nossa fidelidade a Jesus. Hoje, alguns irmãos ficam preocupados, não é? Irmãos, todas as tribulações que nós passamos, todas as dificuldades que nós enfrentamos, nenhuma delas nos coloca, por exemplo, na parede, como vai acontecer na tribulação. Não, nenhuma delas nos coloca. Quer ver? Eu ilustro para você poder entender. Um cristão, ele precisa escolher entre trabalhar em um emprego que muitas vezes não condiz com a cabeça dele como cristão. Ok, ele escolheu um emprego para sobrevivência, mas ele não teve que rejeitar a Cristo por causa daquele emprego. Você entendeu? Ele não teve que rejeitar a Cristo. O patrão não disse para ele, se você é cristão, você não poderá trabalhar aqui. E ele fala, então eu não quero mais ser cristão. Não, isso não aconteceu. Um cristão, quando peca, ele não rejeitou a Cristo, porque ele pecou. Então agora que ele pecou, ele está assinando uma declaração que ele não quer mais Jesus. Não. Ele pecou, tem que se arrepender, né? Tem que buscar o perdão de Deus. Mas ele não rejeitou a Cristo. Durante a grande tribulação vai ser tudo diferente. Durante a grande tribulação é assim, ou você se identifica com o anticristo, e para isso você tem que rejeitar Jesus e ficar vivo, ou você se identifica com Jesus e vai ser morto. Então agora aqui, grande tribulação é onde se vai ver crente de verdade, irmãos. Hoje, isso aí é fichinha. Por isso que eu disse, pastor, eu estou sendo perseguido. Irmão, você não está sendo perseguido nada. Perseguido, você vai ver, é durante a grande tribulação. Quando os exércitos do anticristo te encontrarem e falar assim, ou você rejeita Jesus, ou você morre. E aí você dizer assim, então eu vou morrer. Aí sim, irmão, aí você demonstrou a sua fidelidade, aí você demonstrou quem você verdadeiramente era, um salvo. É aqui que você entende uma palavra de Jesus. Todo aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas todo aquele que perder a sua vida, vai ganhar. Então exigirá confiança, exigirá fé, exigirá muito mais do que simplesmente dizer, eu sou crente. Exigirá muito mais do que ficar preso às futilidades que nós temos hoje. Porque hoje nós somos cristãos, somos crentes, somos evangélicos, somos isso, somos aquilo. É muito fácil, irmão, de falar. O difícil vai ser quando chegar aquele tempo onde você terá que realmente se identificar. Aí vai ser difícil. Você é de Jesus? Não. Pronto. Você já recebeu a marca da besta. Pronto, acabou. Você não tem mais salvação. O texto está nos orientando assim. Você é de Jesus? Sou. Então você vai morrer agora. Eu morro, mas eu sou de Jesus.
É assim que vai ser. Portanto, o momento agora é de nos prepararmos. Alguns cristãos sinceros acreditam que a igreja estará fora desse período, mas não estará. A igreja estará aqui na terra durante o período. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, que recolherão os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Arrebatamento. Encontrar com Jesus nas nuvens dos céus e voltar com Jesus para o milênio. E entrar aqui no milênio, onde começa o julgamento das ovelhas e dos cabritos. Ok? Conforme já ensinei em outros vídeos. Então isso significa que a igreja estará presente aqui na tribulação. Esse ensinamento, ele é um ensinamento chamado pós-tribulacionista, e esse ensinamento é o que tem mais apoio bíblico, a cronologia de que Jesus volta depois da tribulação. É muito interessante que nós tenhamos esse conceito. Por quê? Esses irmãos sinceros que pensam que Jesus volta antes da tribulação, eles se baseiam em um texto, onde Jesus Cristo diz: eis que eu venho depressa, eu venho como um ladrão. Sendo assim, não haverá mais sinal algum. Não, muito pelo contrário. Jesus virá depois da grande tribulação. O momento exato, nós não sabemos quando é que vai acabar a grande tribulação. Nós não sabemos. Nós só sabemos que será quando o anticristo proclamar o grito de paz e segurança, que ainda está para o futuro. Mas quando é que ele vai proclamar? Só Jesus é quem sabe. Então, neste momento, a vinda de Jesus é repentina. E os cristãos estarão aguardando o Senhor Jesus nas nuvens dos céus com poder e grande glória. De modo que nós entendemos, nesta pregação, que os 4 cavaleiros do Apocalipse ainda não estão cavalgando. A evidência é clara e lógica, com detalhes, não é? Como, por exemplo, a mortandade que haverá na terra, como, por exemplo, a situação onde os reis estarão escondidos, antecipando a vinda de Jesus, mostrando para nós a morte dos cristãos durante o período da tribulação, mostrando para nós o selo daqueles israelitas que serão salvos, os 144 mil, e também a grande multidão. De modo que o texto ele é muito claro e o texto ele é muito fácil, não precisando nenhum tipo de alegoria para ser entendido. É um texto a ser entendido literalmente, conforme as Escrituras. Então, nós temos todo o apoio bíblico para estar pregando o que estamos pregando. E você que está me assistindo deve procurar dar mais atenção a este assunto. A escatologia bíblica, ela nos mantém alertas. Ela nos mantém alertas. Ela nos mostra as coisas que estão ocorrendo e qualquer estudioso da escatologia sabe que tudo está se encaminhando para momentos como esse que nós estamos explicando aqui agora. É muito importante que você que está aí aprendendo entenda que essa realidade ela acontecerá. E essa realidade será a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. É aí que se dá, lá no capítulo 19. O céu se abre, tá? O céu se abre e ele vem do céu. O anticristo aparece, ninguém nem sabe de onde. Só você ler o texto, tá bom? Bom, eu creio que deve ter ficado claro para os irmãos. O objetivo desse sermão é fazer com que você esteja desperto. Eu sempre tenho dito, irmãos,
que este momento que nós estamos vivendo agora, em relação ao mundo curvado, diante dessa pandemia que estamos passando, é um ensaio que está sendo feito, é um ensaio de comportamento das massas, para verificar como as massas se manifestam, qual o período de tempo que essas mesmas massas de pessoas, elas conseguem ficar dentro de suas casas, como fazer com que essas pessoas não se revoltem, tá? Então isso é uma espécie de ensaio que nós estamos vivendo. Por quê? Por que é uma espécie de ensaio? É uma espécie de ensaio que é para o momento em que o anticristo se manifestar, os próprios blocos ou nações que lhes entregarão, tá, o mundo nas mãos, tenham também seus relatórios prontos de como agir em relação à população. Será implantada no mundo uma lei marcial. Será implantado no mundo um lockdown. Alguns irmãos às vezes perguntam, o que será a marca da besta? Existe muita especulação. Vários cristãos interpretaram durante a história de muitas maneiras. A mais recente, que virou moda na internet, é uma vacina, tá? Ou um selo, que é uma espécie de vacina, de nanotecnologia, que a pessoa poderá ter na mão direita ou na testa, a fim de se fazer uma leitura. Isso é o que o pessoal diz. Nós não sabemos exatamente o que é. Não dá para a gente inventar. Mas nós ouvimos as interpretações dos irmãos, como não é uma interpretação salvífica, vale a pena a gente ouvir. Agora, não podemos afirmar que seja. Mas uma coisa é certeza. A marca da besta, ela vai mexer com a vida da pessoa, porque estará relacionado ao seu CPF. Se você, por exemplo, tiver o seu CPF cancelado, você não pode abrir conta bancária, você não pode comprar a prazo, você não pode fazer nada sem CPF. Sem CPF você não existe. Então, estará relacionado ao nosso CPF, a marca da besta. Será um sistema de controle onde nós teremos que optar por Jesus ou pela nossa vida, por Jesus ou pela comida. Bom, eu espero que tenha sido bênção na sua vida, que seja além de um sermão. Não caiam na secularidade do mundo, achando que está tudo bem e que nada vai acontecer. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse o Senhor. Nós não precisamos inventar nada, é a Bíblia quem diz. Cabe a cada um de nós ouvir. E você que está aí meio desanimado, você que está aí meio pensativo, se você é cristão, se você não é cristão, ai, será que eu sou? No meu coração eu acho que eu sou, mas eu não sei se eu sou. Fique tranquilo, na grande tribulação vai provar se você é ou não. Talvez seria melhor que você reforçasse a sua convicção com Cristo muito antes. Mas, se por acaso você ainda tiver essa dúvida, na grande tribulação você vai saber quem era cristão e quem não era. Porque quem era, vai morrer por Jesus. Essa é a condição. Quem não era, vai viver por si próprio. Então, fique com essa palavra, tá? Deus abençoe vocês.